Amados, estamos aqui mais uma vez no nosso canal Crescendo em Graça e Conhecimento. É momento de posição de fé da Palavra de Deus. Nos diz a Palavra de Deus, amados, lá em Levítico capítulo 6, versículos 10 e 11. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto ao altar. E depois expirar suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. Eu quero te perguntar, quer ter uma vida renovada? Tira as cinzas do altar, diariamente, como nós acabamos de ler. Era papel do sacerdote todos os dias colocar, aleluia, fogo sobre o altar. Mas antes ele tinha que tirar as cinzas. Tem gente que não tem uma vida renovada, sabe por quê? Porque está acumulando cinzas. Ei, não acumula cinzas no teu altar. Todos os dias vai à presença do Todo-Poderoso. E tudo que tiver de cinza, tira de lá. Coloca fora. Porque Deus quer descer algo novo sobre a tua vida. Você quer ter uma vida renovada? Tire as cinzas diariamente do teu altar. As cinzas que ficam. Sim, aquelas coisas que muitas vezes nos prendem. Aquelas coisas que muitas vezes se apegam a nós, mesmo que a gente não queira. São palavras, são situações, são dificuldades que nós enfrentamos, que muitas vezes se acumulam no nosso altar. E quantas vezes nós chegamos na presença de Deus tão pesados que nós não conseguimos sentir a presença do Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque tem cinza. Tira as cinzas. Não deixa ficar nada que não agrade a Deus. Zera tudo. Eu sempre tenho essa mania de chegar na presença de Deus e eu gosto de zerar. Se eu tenho algum pensamento ruim, se eu tenho alguma palavra que me machucou, se eu tenho alguma coisa engasgada dentro de mim, eu coloco para fora. E ali eu lavo a minha alma na presença de Deus. Aí é que eu entro para sentir a presença de Deus. Quantas vezes nós transformamos as nossas orações apenas em desabafo? E antes de colocarmos o fogo sobre o altar, ou antes de Deus derramar o fogo, a gente já se levantou porque a gente só desabafou. Tem gente que se ajoelha e levanta da presença de Deus e parece que levantou foi pior, sabe por quê? Porque não foi uma oração, foi só um desabafo. Não, o desabafo são as cinzas, você tira e coloca fora. Quantas e quantas vezes eu sento no chão e fico em silêncio, sim, dizendo só na minha mente o que me incomoda, o que dói, o que mexe, o que me fere. Quando termina tudo, aí eu começo a louvar, vou tirando as cinzas, vou colocando do lado. Aí eu começo a adorar, aleluia. Às vezes eu não tenho palavras, eu vou para a harpa e louvo com os hinos da harpa. Eu vou para os salmos, e salmodiou o Senhor, os salmos que Davi escreveu e tantos outros. E só então eu entro na presença do Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque o versículo 13 diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não deixa o fogo se apagar, tira as cinzas. É normal. Quando a gente acende um fogo, que ele está se apagando, fica aquelas cinzas ao redor, aquilo vai atrapalhar, tira isso. Mantenha o fogo aceso. Quer ter uma vida renovada? Repara o altar. Como Elias fez lá em 1 Reis capítulo 18, dos versículos 30 até o versículo 39. Diz o versículo de número 30, então Elias disse, todo o povo, chegai-vos a mim, ei, já chega, quer ter vida renovada, esteja perto de Deus, esteja perto do altar de adoração, esteja perto do altar de sacrifício, tenha um cantinho para você conversar com Deus, para você ter o teu tempo de intimidade com Deus, para você gastar tempo na presença de Deus. O versículo termina dizendo, versículo de número 30, e todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Quantas e quantas pessoas nessa pandemia nem sabem onde anda seu altar? Se perdeu. Foram tantas cinzas que se acumularam, foram tantos medos, foram tantos traumas, foram tantos perigos, não é verdade? Que você passou, quantos sustos, cada vez que alguém testava positivo, cada vez que alguém dizia que não estava mais aguentando a pressão de estar isolado socialmente. Isso não te afetou? Ei, foi cinzas que foi colocado sobre o teu altar. Talvez esse altar parou de ser usado e ficou tanto tempo parado que talvez ele até quebrou. Não suportou o tempo, a ausência. Mas eu quero te convidar, ei, restaura o teu altar. Viva uma vida renovada na presença do Todo-Poderoso. Porque quando você restaurar o altar, se chegar a Deus, aleluia, você pode orar. E não se preocupe. Pode ter quem estiver contra você. Haviam muitos e muitos profetas
contra Elias. Era só ele servindo ao Deus Altíssimo. Mas não te preocupa, que se você tem uma vida renovada, vai descer fogo do céu. O fogo, aleluia, vai queimar o holocausto. O nome do Senhor vai ser glorificado e todos saberão que só o Senhor é Deus sobre a tua vida. Tenha uma vida renovada. Mantenha o teu propósito na presença do Todo-Poderoso. E deixa Deus agir, aleluia, a cada dia mais sobre a tua vida e sobre os teus através de ti. Fica com essa palavra, em nome de Jesus. Amém.